Tá? Bem, então, viagem, né? As objeções do Robert Darwin, o pai do Darwin, a gente falou isso sobre a aula passada. O tio Joss convence o Robert a permitir o Darwin ir, e finalmente o Darwin consegue essa permissão. O Beagle já tinha vindo para a América do Sul, né? O sequestro dos 3 nativos, que a gente já comentou também, e a preparação do Darwin. Então, eu até comentei que tem um vídeo lá no canal, eu vi que pouca gente se inscreveu no canal, fica o apelo aqui, né? O canal Darwiniano, e tem um vídeo importante sobre esses preparativos para a viagem. Tá? Vamos lá. Caraca, espera aí que a galera resolveu chegar de repente. Bem, o Beagle em si, né, o Darwin, quando encontra o Beagle, ele vai visitar o Beagle pela primeira vez, ele fica muito surpreso como o navio era pequeno. Né? Ele fala, nossa, eu nunca imaginei que fosse um navio tão pequeno assim. Então, era um navio de 27 metros, foram 74 pessoas a bordo, né? Era um navio que tinha 6 canhões, não era um navio de guerra, mas tinha ali 6 canhões para qualquer eventualidade, poder se defender. Né? Aqui mais uma imagem do Beagle. Um mapa do Beagle, né, o projeto dele, então ele visto de lado. O Darwin tinha uma cabine aqui no final do Beagle, tá? E as 3 baleeiras são essas 3 aqui, tá? Essa é uma recriação do Beagle que fizeram na Patagônia. Então eles fizeram um modelo bem parecido com o que seria o Beagle. Isso é legal também. Tá? E aí tem uma coisa interessante sobre isso, que é o seguinte: o Fitzroy ele precisava de um geólogo, ele queria um naturalista a bordo do Beagle. Não era uma viagem de história natural, não era uma viagem de geologia, era uma viagem de mapeamento de costa. Só que ele tinha interesse e queria um naturalista. Só que aí tinha um detalhe importante, que ele queria um naturalista que pudesse ser também uma companhia para ele. Porque o Fitzroy tinha muito medo de se matar na viagem, de solidão. Ele já tinha ido numa primeira viagem que o comandante trancou 14 dias e se matou na cabine. Então ele tinha um desespero com a questão do suicídio. Né? E, coincidentemente, 40 anos depois, menos 40 anos, 20 anos depois, o Fitzroy se mata. Ele acaba cometendo suicídio. Tá? Então, ele queria uma pessoa de fino trato, uma pessoa bem formada, uma pessoa culta, que pudesse fazer as refeições junto com ele, porque o comandante não almoça com os marujos. Né? Se vocês forem num navio da Marinha, até hoje em dia você tem um espaço chamado Praça d'Armas. Quem não é oficial não entra nesse espaço de qualquer navio da Marinha. Ele é um espaço destinado só para os oficiais. Então, o Darwin ele vai como acompanhante do Fitzroy. Isso é relevante porque existe uma discussão muito grande na literatura se o Darwin era ou não o naturalista do Beagle. Tá? Existia, porque ao mesmo tempo foi convidado um médico, o cirurgião, o McCormick. E era tradição dessas viagens que o médico também fosse o naturalista. Então, o McCormick, que era o cirurgião, ele se preparou para ser o naturalista do Beagle. E fez até aulas com o Jameson, por exemplo. Né? Ele fez aulas para se preparar para isso. E o Darwin, por outro lado, que foi convidado pelo Fitzroy, também se preparou para ser o naturalista do Beagle. Então, a minha interpretação disso hoje é que houve um erro de comunicação e um mal-entendido, um grande mal-entendido. Tá? E aí, quando chega na viagem, tem 2 caras que começam a agir como naturalistas do Beagle. E isso culmina com como Fitzroy dava muito mais suporte ao Darwin, e o Darwin trabalhava muito mais com o McCormick. Quando chega na América do Sul, o McCormick abandona a expedição. Ele fala, não aguenta e abandona, e aí o Darwin fica sozinho ali. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Tá? Então, o Beagle faz um trajeto, né, um trajeto de circunnavegação. Ele passa pela América do Sul, ele fica grande parte da viagem na América do Sul, ele fica 2 anos na Argentina, quase 1 ano no Chile,
e depois a volta a partir de Galápagos é muito rápida, né? Ele leva 1 ano praticamente de Galápagos, Austrália, Índico, África e a volta pelo Atlântico. Então a viagem do Beagle, ela quase poderia se chamar uma viagem para a América do Sul, tá? Isso é bem interessante. E foi aonde o Darwin teve as principais sacadas. A gente vai ver isso hoje. A minha visão é que a Argentina foi o local mais importante, disparado, para a viagem do Beagle. Então, o Beagle sai de Plymouth, tá? Ele sai aqui do dia, não sei se tem a data, é final de dezembro. Tá aqui, ó. 27 de dezembro de 31, né? Então ele sai no final do ano de Plymouth. Quando chega na virada do ano, né, o Beagle está no Atlântico, os marinheiros ficam super bêbados e recebem uma punição severa do Fitzroy. Darwin fica um pouco chocado com essa punição. Essa é uma recriação do espaço onde o Darwin fazia as refeições com o Fitzroy. Então, eles sempre faziam as refeições juntos. E eles combinaram no início da viagem que as refeições iam ser feitas sem vinho. Uma combinação ali, não sei por que isso aconteceu, mas isso dá uma dimensão um pouco do tamanho do navio. Né? Era um navio bem pequeno mesmo. Tá? Tem que te autorizei mais alguém aqui. Então, o Beagle sai. E a outra questão interessante é que eles levam os nativos. Né? Isso aí é parte muito importante da viagem, porque isso vai ter consequências também na estadia deles na América do Sul. Então, ele estava levando ali os 3 nativos, que é Fuegia Basket, York Minster e Jamie Button. São o nome dos 3 nativos dados pelos ingleses, não é o nome original deles. Né? E aí eles levam para a Inglaterra, esses caras tentam aculturar, depois o Fitzroy meio que esconde eles numa fazenda, e essa viagem de volta tem um dos objetivos repatriar esses nativos para o extremo sul da América do Sul, para a etnia Iágana, que era uma das etnias dos povos fueguinos, né? Fueguinos de Terra do Fogo, que é o extremo sul da América do Sul. Essa é uma imagem do Augustus Early, dos porões do navio. Então a gente vai ver que durante a viagem o Beagle tem 2 artistas. Né? Ele sai com o Augustus Early e, em determinado momento na América do Sul, o Augustus Early deixa a expedição e entra um outro artista que é o Conrad Martens. Então vocês vão ver figuras da viagem com padrões bem diferentes de ilustração, algumas do Early e algumas do Martins. E a gente vai comentar sobre essa troca também que se dá na América do Sul. Aqui é um detalhe bem interessante, né, que mostra aonde que o Darwin ficava, né, que é uma cabine de cartas, né, onde ficavam os mapas, né, para navegação. Então ele ficava próximo aonde o capitão ficava, né, na popa do navio. Essa é uma recriação do gabinete do Darwin. Então era um gabinete bem pequeno, né? Ele tinha uma rede que ele dormia, uma mesa, né? Ali alguns espécimes que ele trabalhava, né? Tinha um banheirinho, tinha uma pia. Então eles conseguiram recriar de alguma maneira esse espaço do navio que era destinado ao Darwin. Darwin enjoava muito, ele odiava ficar no Beagle. Então, sempre que chegava em terra, ele descia imediatamente e ia para a terra. Ele não ficava parado no navio, ele só usava para se transportar mesmo. Ele passou muito mal ao longo de toda a viagem. Inclusive, eu comento algumas frases dele em um dos vídeos. Ele dizia que nunca imaginou que passaria tão mal assim. Ele escrevia para o pai recomendava que ele comesse passas, uva passas, para melhorar o enjoo. Então, tudo muito bem documentado, né? Aqui tem o esquema desse gabinete, onde ficava cada coisa, né? Então, a cômoda, o lavatório, né? O fogãozinho, né? Um banheirinho próprio que ele tinha, o mastro que passava por aqui, tinha a rede que ele dormia por cima da mesa. Então, a gente consegue ver com detalhes, mas alguém chegou, como que era esse gabinete que ele ficou durante a viagem do Beagle. Então,
ele, quando viu o navio pela... outra ideia interessante é que o Fitzroy era um adepto de uma linha de pensamento que identificava o caráter das pessoas pela fisionomia, né? E quando ele viu o Darwin, ele viu o nariz do Darwin, o nariz sempre foi uma questão para o Darwin, né? Ele disse que ele achou que o Darwin tinha um nariz de uma pessoa preguiçosa. E aí o Darwin só foi saber disso no final da viagem. O Darwin até comentar, meu nariz mentira, porque ele trabalhou muito durante a expedição. Ele trabalhou igual um monstro, um louco, né? A gente vai ver um pouco sobre isso aqui. Então, a viagem, como a gente já comentou, né, ele tem esse roteiro e grande parte aqui na América do Sul, né? Mais de 50% da viagem ele passa na América do Sul. A Argentina, o local mais importante, né? Foi na Argentina onde tudo aconteceu, um pouco no Chile também, mas peraí que ainda tem gente chegando. Aqui tem um pouco dessa circunnavegação que o Beagle faz. Esse mapa é legal que ele mostra o dia aonde ele chega em cada local, né? Então, a gente podendo acompanhar aqui exatamente a data de quando sai e de quando chega. É um mapa que não é tão bonito visualmente, mas ele é mais informativo. Como eu comentei, é uma viagem que inicia com a previsão de 2 anos, né, de duração, e acaba tendo 5 anos de duração, de 1831 até 1836. E como é que a gente tem tantos detalhes disso, né? A gente tem muitos detalhes porque o Darwin era um escritor de cartas compulsivo, né? Então a gente tem, primeiro, o diário do Beagle, que ele publica, vira um livro famoso, vira um grande livro de viagens. Darwin, ele entra nessa viagem inspirado pelo Humboldt, né? Alexander von Humboldt. Recomendo a leitura também, tem um clássico que saiu contando a história do Humboldt. Ele é a grande inspiração para o Darwin. E um outro livro de cartas que ele envia enquanto estava no Beagle. Então, isso aqui é as cartas que ele envia ao longo da viagem do Beagle. Então, a gente consegue recriar muita coisa, porque tem o diário e as cartas, tudo com muito detalhe, né? Então, a gente tem muita riqueza de detalhes aí dessa viagem. Bem, a primeira parada seria nas Ilhas Canárias, onde Darwin queria seguir os passos de Humboldt e escalar o Monte Tenerife, que foi um monte importante das Ilhas Canárias, só que tinha um surto de cólera na Europa na época, e para o desembarque foi exigida uma quarentena de 12 dias. Então o navio deveria esperar 12 dias para alguém poder desembarcar. E o Fitzroy falou, nem pensar que a gente vai esperar 12 dias, vamos embora, vamos seguir rumo, seguir caminho. Então ele segue caminho e o Darwin fica super decepcionado. Assim, logo no primeiro lugar, ele já estava passando mal para caramba, já queria botar os pés no chão. E o Fitzroy descreve, inclusive, a tristeza visível nos olhos do Darwin aí, com essa decepção de não parar nas Ilhas Canárias. E aí ele começa a coletar plâncton. Então, o Darwin ele cria uma rede de plâncton, tá? E os dados de hoje é que é a segunda rede de plâncton que foi criada, a primeira tinha sido usada só pelo um cara chamado Edward Forbes. Então, o Darwin praticamente também inventou, de alguma maneira, essa rede e começa a coletar animais planctônicos. Então, aqui a gente tem um quetognato, que ele não soube identificar na época. Ele falou, cara, não sei que bicho é esse. Tá? Aqui a gente já tem uma caravela, que é um hidrozoário, um sifonóforo, né? Uma colônia planctônica. Aqui a gente tem umas águas-vivas, provavelmente aqui são os sifozoários. E aqui o Darwin tem uma sacada interessante, que é o seguinte, ele escreve, nossa, como é que Deus criou tantas criaturas tão pequenas, espalhadas, onde ninguém pode observá-las, onde ninguém pode ter acesso a elas. Então, aquela ideia de que, né, do homem como a principal criação e a natureza sendo criada para servir ao homem, né,
e ser admirada pelo homem, ele, sem querer, ele esbarra nisso. Ele fala, por que Deus criou essa infinidade de criaturas minúsculas no meio do nada? Porque quando ele traz a rede de plâncton, ele fala, nossa, quanta vida, né? Quanta diversidade aqui no meio desse oceano. Então, esses são desenhos originais que ele fez ao longo da viagem. Ele tinha um microscópio, né, que ele comprou na preparação, então ele conseguia fazer observações ao longo da viagem. E aí, gente, tem um livro, esse livro está disponível naquele site que eu passei para vocês, que é os livros das notas de zoologia e lista de espécimes. Aqui, então, tem dois volumes juntos em um só. Um é a lista do que ele coletou. Então, tem uma lista do que ele coletou em via úmida, né, em spirits, que ele chamava, que é um álcool, e tem a lista que ele preservou em meio seco, nesse livro. Então, ao longo dessa aula, em cada local, eu vou apresentar rapidamente a lista do que ele pegou. A gente não tem como dissecar essa lista, seria um trabalho hercúleo, mas é só para a gente ver onde ele coletou muita coisa, onde ele coletou menos coisa, né? Seria um outro curso só para a gente falar, mas o legal é que esse livro está disponível e vocês podem ter acesso a eles lá no Darwin Project, né? Ô, professor, Fala. esse livro tem cunho descritivo mesmo, taxonômico? Ele valida as espécies nesses livros? Ele vai aonde ele consegue. É interessante que ele tinha um conhecimento muito vasto, né? Ele era um grande naturalista. Então, tem grupo que ele consegue chegar, tem grupo que ele não consegue. Né? Tipo, aqui ele bota, ó, Physalia. Physalia é um gênero. Né? Velela é um gênero. Né? Engraçado, meu mouse não está vindo para agora, veio. Né? Radiata. Aí ele bota, ó, Velela Scaphidia, interrogação, não tem certeza. Então, isso aqui foi uma transcrição dos cadernos de campo feito pelo Richard Keynes, que, por acaso, é o mesmo autor desse livro que eu recomendei para vocês. Tá? Então, esse livro está caríssimo, então só tenho ele em PDF. É um livro que é muito caro, ele está lá disponível para todos nós. E, além de tudo, metade dele são observações. Então, eu vi as formigas formando uma correição, coloquei uma pedra no meio do caminho, elas circundaram a pedra. O observador, como eu comentei com vocês, um observador obcecado pelo detalhe. Né? Então, esse livro é bem legal nesse sentido, assim, mas é para fissurado, é para gente assim, que quer ir no detalhe mesmo da história. Então, só para dizer que ao longo da aula eu vou apresentar, mas a gente não vai ter tempo de se aprofundar nessas listas, é só cunho de quantificar um pouco o quanto ele trabalhou. E aí tem uma outra coisa importante, que aí isso é super importante, que ele ganha do Fitzroy, no próprio embarque, o livro do Charles Lyell, Principles of Geology. Então, o Lyell era um geólogo importante na época, e com esse livro ele cria um conceito de uniformitarismo, que basicamente é um conceito que diz o seguinte: as mesmas forças que atuam atualmente no planeta já atuaram no planeta. Então você consegue explicar o passado através do presente e vice-versa. Mas mais do que isso, né? Essa visão admite um planeta em transformação. Então admite um planeta que está se transformando lentamente, né, com processos geológicos. E quando o Darwin fala para o Henslow, ganhei o livro do Lyell, o Henslow fala, legal, leia, mas não leve muito a sério, porque eram ideias que não eram muito levadas a sério ainda. Né? Ele estava com aquela geologia mais tradicional que ele tinha aprendido com Adam Sedgwick, como a gente falou na passada, no norte do país de Gales. Então, esse presente foi muito importante, porque a partir daí o Darwin, já nos primeiros pontos de parada, ele começa a olhar para a geologia com uma visão do Lyell. Tá? E é legal porque quando ele volta, e ao longo de toda a fase da Downhouse, a fase adulta, madura do Darwin, ele vira um grande amigo do Lyell. O Lyell vira um grande amigo, é um dos caras que foi difícil de convencer da transformação das espécies, e acaba que depois o Lyell vira um grande aliado, o Lyell e o Hooker, a gente vai ver isso com detalhes. Mas o importante aqui é que ele ganha esse livro,
Principles of Geology. Esse livro é um marco na história da geologia e, a partir desse livro, ele começa a interpretar e começa a ver que a interpretação da geologia através do Principles of Geology faz muito mais sentido do que as ideias anteriores. Tá? Então, aí, depois daquela parada, né, ele vai em Cabo Verde. Eles param em Cabo Verde, eles ficam com quase um mês, né? Só para lembrar, ó, aqui vai ter o local, e aqui no cantinho direito, vocês conseguem ver meu cursor? Conseguem? Tá. Tem a data. Então, aqui vai estar a data, às vezes eu coloco o período. Então, aqui ele ficou cerca de um mês, principalmente observando a geologia, fazendo descrições geológicas de Cabo Verde. E descrições também da fauna marinha. Ele vai em poças de maré, ele vai em regiões mais rasas e faz uma série de observações. Por exemplo, uma observação clássica, ele vê o polvo mudando de cor, se camuflando. Né? Aí escreve para o Henslow, todo animado, uma carta, o polvo muda de cor, se camufla. Aí, olha, amigo, isso não é nada de novo, isso já é bem conhecido. Isso que você observou não é grande novidade. O Henslow joga um balde de água fria, mas esse evento ficou tão marcado que virou selo em Cabo Verde. Esse evento é registrado em Cabo Verde com selos, né? Darwin, o Beagle e a observação e a descrição que ele fez do comportamento desse povo. E aqui a lista de espécies, né? Então, de cada lugar, né? Santiago, Punta Praia, que são as regiões de Cabo Verde, onde ele coletou. Está pequeno, para mim eu não consigo ver, né? Mas agora, ó, Terebele, ó. Ele aqui ele identifica Terebelai, ele identifica aqui em nível de gênero. Interessante, ó. Octopus, Aplysia, Actina, muito animal marinho, peixe, né? Aqui está menor ainda. Nossa. Centípede, ó. Centípede é um miriápoda, né? Mouse, né? Um rato, actínia, que são anêmonas. Aqui ele já vai crustáceo, gecko, nereis, ó. Legal, ó. Anfinomídeo, ó. Uma família de poliqueta que eu já fiz alguns estudos. Então, é impressionante ele conseguir identificar famílias de anelídeo, por exemplo. É muito impressionante, né? E a lista continua. Então, ó, o cara trabalhou bastante. A lista já está no número 200, né? E aí ele passa em São Pedro e São Paulo, que é um conjunto de rochas, né? Que ficam a 1.000 quilômetros da costa. Eu tive já o privilégio de visitar essas pedras, né? Chamam de arquipélago. E ele passa lá, passa uma noite lá, desembarca em São Pedro e São Paulo, matam várias aves com um martelo geológico. Então ele fica jogando martelo nas aves, faz uma pequena chacina e ele olha para essas rochas e acha que elas não têm origem vulcânica. Então ele faz algumas descobertas geológicas interessantes, porque durante muito tempo se discutiu se tinha ou não origem vulcânica. Então ele entra nesse meandro aí dessa discussão também, identificando a origem das rochas do arquipélago São Pedro e São Paulo. Ficam apenas 2 dias ali. Bem, aí tem um evento interessante que é bem documentado, inclusive eu tenho um documentário que eu recomendei para vocês do YouTube, que é o da BBC, né? Que é... Peraí que tem alguém para entrar. Que é The Voyage of Beagle, que é muito bem relatado esse caso aqui, que é quando você viaja, faz uma viagem de barco, navio, e cruza o Equador pela primeira vez, você tem um batismo. Isso é uma tradição naval, né, de batizar quem cruza o Equador pelo mar, a linha do Equador. E eles cruzam, e aí tem todo um evento, eles pintam a cara do Darwin de carvão, tampam os olhos dele, jogam ele numa vela cheia de água do mar, mas aparentemente foi bem mais brando do que seria normalmente. Ele era um cara muito querido pela tripulação e ele tinha um apelido. Alguém sabe qual era o apelido do Darwin, do Beagle? Se alguém souber, coloca no chat aqui.
Não. Tá. O apelido Darwin era Philos, de filósofo. Então, ele era considerado filósofo, né? E chamavam ele de Philos, né? Philos, né? De filósofo. Ah, e na infância eu não comentei. O apelido dele, quando criança da família, era Bob, porque era Charles Robert Darwin. Então veio o Bob, ele vem dali. Tá? Ah, e durante a Shrewsbury School, ele e o Erasmus tinham um laboratório de química na Dalhousie. Eles faziam experimentos químicos. Eu também deixei de comentar isso. Aí o apelido dele virou Gas, de gás, porque ele fazia experimentos e os colegas dele chamavam ele de Gas. Então, Bob Gas e Philos eram os apelidos que ele teve ao longo desse período. Então, aqui é uma cena do Early, Augustus Early, retratando o batismo. Então, todo mundo fantasiado e você tinha toda uma cerimônia ali batizando o nosso querido Philos. Bem, saindo de São Pedro, né, cruzando o Equador, eles chegam em Fernando de Noronha. Tá? Eles passam ali 2 dias em Fernando de Noronha, mas Darwin já percebe que o ambiente terrestre não tem muita coisa, né? Ele não encontra tanta vida ali, mas ele faz uma descrição geológica muito parecida com a que foi feita posteriormente. Então, ele identifica como uma ilha vulcânica, né, diferente do arquipélago São Pedro de São Paulo. Ele faz relatos assim, de profundidade. Então, ele acaba fazendo uma descrição importante da geologia de Fernando de Noronha, embora eles tenham passado só 2 dias ali. Mas é o suficiente para ele coletar algumas coisas, né? Então, coleópteros, hemípteros, aqui já é Bahia, na verdade, né? Fungos, popita, crustáceos, aranhas, sabela. Ó, essa aqui é de Santiago, que ele coloca na lista aqui, ó. Um terebelídeo, ó, panelídeo também, identificando em gênero e em família. Porque ele vai viajando e processando o material. Então, na lista aqui, né, de Santiago para Fernando de Noronha vai entrando material de 2 lugares, ó, Fernando de Noronha, Cabo Verde, né? Ó, octopus, lepas, que são cracas pedunculadas, né? E assim vamos. E aí ele chega finalmente em Salvador. Então, quando ele já tinha lido muito Humboldt, e Humboldt falava muito da exuberância das florestas tropicais, né? As florestas tropicais que Humboldt se referia eram principalmente a Amazônia. Humboldt não entrou no Brasil, né? Então, ele ficava muito animado lendo Humboldt. Inclusive, no Beagle, ele fala, só consigo ler Humboldt, só consigo ler Humboldt, para chegar e vivenciar essas florestas. Quando ele está em Fernando de Noronha, ele fala, cara, ainda não é isso aqui que eu quero, não é isso que eu estou procurando, né? E quando ele chega no Brasil, aí são imagens da Bahia, né? De Salvador, na verdade, aqui é a igreja de Santo Antônio, né? Ele fica realmente maravilhado. Aí ele realmente, olha, agora sim eu cheguei, né? Então ele fica estupefato com a vegetação unida com a cidade, com as casas, ele fica muito impressionado com as primeiras imagens que ele tem de Salvador. Né? E aí realmente isso marca ele para toda a vida. Então, o encanto que ele tem com as florestas tropicais marcam ele, até na autobiografia que ele escreve um pouco antes de morrer, ele nunca esqueceu a riqueza, a abundância das florestas tropicais. Daí ele fala, mesmo quando eu estava no barco a tantas jardas, eu ouvia o som da floresta. Né? Quando estava andando dentro da floresta, a explosão de vida, de sons, né? De cores. E aí eu já recomendo também o vídeo que eu tenho, que é Darwin em Salvador. Galera, ó, vou botar aqui no bate-papo
o canal, eu vi que pouca gente seguiu o meu apelo ontem de se inscrever. O Darwiniando, o canal Darwiniando. Se inscreve lá, galera, é importante. E tem um vídeo só sobre Darwin em Salvador, um vídeo super longo, né? Que conta como que então ele falava, quando eu vi uma borboleta e eu me perdia logo numa ave. Aí quando eu olhava para a ave, eu me perdia numa flor. Quando eu olhava para a flor, eu percebia o canto de um pássaro. Então ele ficou completamente, ele fala, êxtase é pouco para descrever a beleza do que eu estou vendo. Ele ficou em estado de choque com aquilo que ele estava vendo ali. Realmente, para o naturalista, apaixonado por história natural, sair daquelas matas esparsas da Europa e encontrar uma floresta atlântica tropical, úmida, rica, onde você não consegue nem andar direito de tanta vida, é realmente um choque. Ele fica 17 dias em Salvador, tá? Ele fica 17 dias em Salvador, mas é tempo suficiente para acontecer muita coisa. Então, a primeira vivência dele em Salvador, e essa é bem interessante, é a vivência do carnaval. Ele chega em Salvador no meio do carnaval. E o carnaval, naquela época, tinha outro nome, era o entrudo, que era uma tradição europeia que tinha proliferado aqui. Então, o entrudo ele consistia basicamente em brincadeiras, aonde tinha o entrudo rico, que eram em salões, né, como as imagens aqui de cima, superior esquerda, onde as pessoas jogavam nos outros bolinhas de cera com perfume. Então você jogava uma bola fina de perfume e ficavam trocando essas bolinhas. E tinha o entrudo de rua, mais popular, onde as pessoas jogavam grandes seringas com água ou tripas de porco com água fedorenta dentro, por exemplo. Né? Você pegava uma tripa de porco, jogava uma água ali fedida e ficava... Era um entrudo mais popular mesmo. E ele não sabia nada disso, ele sai para caminhar na rua com 2 outros colegas, eu não lembro quem são agora, acho que era o King, eu não vou lembrar quem era o outro, e eles estão no meio da confusão do carnaval, né? Levando água, levando balde d'água na cabeça, imagina a multidão sendo pressionada na parede, e aí eles pegam uma chuva também no final e voltam para o bar, para o navio. E a experiência foi tão traumática que um dos dois, não sei se era o King, ele fala: eu não desembarco mais do navio. Quanto tempo a gente fica aqui? Eu não desembarco mais. Vou ficar aqui, porque essa experiência foi horrível. Não gostaram da experiência, ficaram um pouco traumatizados com o calor do baiano, né? Com a recepção calorosa da Bahia. Mas viveu realmente uma experiência do carnaval que ele relata no diário. E aí, outro momento que impactou muito foi a escravidão. Né? Já não tinha mais escravidão na Europa, claro, e o Brasil foi um dos últimos países a abolir. Então, ele vindo, como a gente comentou na aula passada, de uma família anti-escravagista, né? Os dois avós, tanto o Josiah Wedgwood, o materno, quanto o Erasmus Darwin, eram abolicionistas. Eu comentei, o Josiah chegou até a produzir cerâmicas com imagens anti-escravagistas, e ele fica em choque. E aí ele tem a primeira grande discussão com o Fitzroy, porque o Fitzroy, eles discutem, e uma hora o Fitzroy chega para um dos escravizados em frente ao patrão e fala: você está feliz aqui? Aí o escravizado fala: tô. E depois o Darwin confronta ele, fala: olha, o que você achou que ele ia dizer na frente do patrão dele? Claro que ele ia dizer que está feliz, ele não podia dizer outra coisa. E o Fitzroy fica muito enfurecido, para de falar, e nesse momento o Darwin achou até que fosse ser expulso da viagem, ele se preparou para ser expulso da viagem. Mas aí, um tempo depois, o Fitzroy foi e pediu desculpas para ele, e eles se refizeram as pazes e não tocaram mais no assunto até o final da viagem, virou uma espécie de tabu. Mas é muito interessante ler no diário como Darwin repudia veementemente, né, o processo de escravidão quando está aqui. Né? Claro que ele é eurocêntrico, claro que em determinados momentos, quando encontra povos nativos,
ele acha os europeus superiores, no diário, no Origem das Espécies, as espécies europeias são superiores, mas é fruto de um eurocentrismo que era a visão da época. Né? A gente vai ter que ter, como eu comentei lá passado, muito cuidado para não cancelar um cara de 200 anos atrás com a visão que a gente tem hoje. E cancelaram, né? Darwin foi cancelado. No Museu de Londres mudaram algumas coisas da exposição do Darwin por conta de alguns comentários, né, eurocêntricos que ele fez em relação aos fueguinos, né, aos maori, aos aborígenes, né, aos haitianos, taitianos, né, do Tahiti. Então, a gente vai ver isso ao longo dessa aula de hoje. Mas a relação dele com a escravidão foi muito grave, né? Ele ficou muito chocado com isso. E aqui as coletas na Bahia, né? Aqui na verdade, tem mais descrições. Então, aqui já é o caderno de anotações, não é a lista de espécies. É exemplo das anotações que ele fazia. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa. Eu fui surpreendido com a ausência de aves, né? A vegetação é muito grossa e parece ter apenas poucas tribos. Dentro do tópico dos insetos, os que têm maior diversidade, né? Os hemípteros, cigarras, e aí ele vai colocando. A areia da praia é brilhante e branca e composta de grãos pequenos de quartzo. Né? Quando caminhamos, houve uma leve fricção das partículas, causado por uma nota curiosa. Né? A temperatura é um pouco mais amena que a superfície. Né? Então, ele vai descrevendo cada detalhe aqui, inclusive dos grãos de areia, dos insetos, que ele acha, que ele encontra. Continua, né, com a lista. E aí chegam no Rio. Né? No Rio, ele já passa 3 meses, né? Então ele passa um tempo considerável no Rio de Janeiro. E aí a admiração dele pela floresta se torna ainda maior, né? Porque ali você tem a geologia da cidade, que ele fica muito impressionado ao chegar, ele descreve essa geologia, que são as montanhas do Rio de Janeiro, que realmente são muito impressionantes, né? E ele, logo que chega, ele desembarca e aluga uma casa ali. Ainda existe uma discussão se era em Botafogo ou se era no Maitá, que é uma parte mais dentro ali do bairro de Botafogo. Ele aluga uma casa e passa um tempo ali nessa casa. Isso é interessante porque ele não volta mais para o Beagle até o retorno. Né? Então, ele desce no Passo, né? A lagoa era bem diferente, então ele faz várias coletas na lagoa, ele faz coletas na praia de Botafogo, ele faz coletas ali na base do Pão de Açúcar, onde seria ali perto da Praia Vermelha, numa região onde imagino que seria ali perto de uma pista que eu chamo Cláudio Coutinho. Ele escala o Corcovado mais de uma vez, ele encontra escravizados fugindo numa dessas escaladas, e os caras, a Capitão do Mato correndo atrás de escravizados. Então, ele tem uma experiência muito marcante no Rio. Né? Então, essa é uma dos desenhos do Martins, né, do Rio de Janeiro, embora o Martins não fosse ainda o naturalista do Beagle. Então, em muitos locais, disse erroneamente, eu acho que essa foi a casa onde ele ficou, mas a gente não tem nenhuma evidência disso. As maiores evidências sugerem que ele tenha ficado mais para dentro, né? Mais ali na divisão, para quem é do Rio, né? Onde está o Largo dos Leões ali, uma divisão entre... já é ali o Maitá, mas é no final de Botafogo. Tá? Isso sim é do Early, então seria ele no Alto Corcovado aqui, nessa escalada. Então, ele gostou de fazer a escalada, ele fez umas 2 ou 3 vezes, uma escalaminhada, né? Não é uma escalada, existiam trilhas que você subia. E ele descreve o Rio de Janeiro como a cidade mais pujante da América do Sul. Esse aqui já é uma imagem, acho que é de Rugendas, essa, tá? E ele descreve
com muita alegria, essa pujança, mas, ao mesmo tempo, ele critica muito os brasileiros. Né? E aí tem um vídeo também no canal, tem um vídeo que é Darwin no Rio de Janeiro. É um vídeo de 25 minutos que eu fiz, foi o mais longo do canal, e tem as frases exatas que ele fala. Né? Então, por exemplo, ele fala que se você fosse rico, escrevendo o Brasil, como o Rio de Janeiro como modelo, né? Independente do crime que você cometesse, você jamais seria preso. Que existia muita corrupção também. Que tinha muita briga de faca e as pessoas se matavam à toa. Né? Tinha mortes, assim, muita morte desnecessária. E ele percebe que quando ele vai no centro fazer compras, ele é lesado. As pessoas tentam passar a perna nele achando que era gringo, rico, tinha dinheiro, e cobravam um preço mais alto do que cobravam se você fosse uma pessoa local. No entanto, ele precisava de uma autorização para poder fazer uma viagem que ele acabou fazendo para a região dos lagos, que a gente vai falar daqui a pouco. E nesse momento ele escreve no diário: para entrar nas matas tropicais eu até lamberia a sola do sapato de um brasileiro. Então, o desejo dele de entrar nas florestas, de poder coletar, de poder vivenciar, era tanto que ele lamberia a sola do sapato de um brasileiro, que ele considerava um povo miserável. Ele, odiou o brasileiro em si. Né? E aí ele faz essa expedição. Tá? Ele pede essa autorização, ele consegue, e aí ele faz uma viagem que sai de Niterói, passa por Maricá, Saquarema, Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Barra de São João, Macaé e Conceição de Macabu. Né? E depois, na volta, quando está em São Pedro de Aldeia, ele pega um outro caminho, ele passa por Rio Bonito e Itaboraí, e aí volta por Niterói. Então, nesse vídeo que eu fiz, eu comento um pouco do que aconteceu, né? Mas de importante é que ele visita uma fazenda onde tem escravizados, e aí ele conversa um pouco com esses escravizados também, e com vários escravizados que ele conversa, as pessoas dizem que foram separadas das famílias, que queriam voltar a encontrar seus parentes, né? Mas sempre diante do senhor Manuel Figueiredo, que era o dono da propriedade, eles diziam que estavam sendo bem tratados, né? Então, essa expedição é importante, tá? E aí, aqui no Rio de Janeiro, né, você tem o McCormick abandonando a expedição, né, que era o médico da expedição, que eu comentei no início da aula, que também achou que seria o naturalista do Beagle. Então, isso é uma questão de debate na literatura. Né? Olha, por exemplo, 3 títulos de artigos aqui. Ó. Quem foi o naturalista do Beagle? Isso é um artigo. Né? Se Darwin não foi o naturalista do Beagle, por que ele estava a bordo? Né? E depois aqui, por que Darwin realmente foi o naturalista do Beagle? Então, existe uma discussão histórica na literatura sobre a posição do Darwin no Beagle. Então, eu já ouvi muita gente falar que Darwin era apenas o acompanhante do Fitzroy, ele não era naturalista. Isso é a posição mais extrema, né, de uma certa crítica. Por outro lado, a literatura tem mostrado que, sim, ele foi convidado pelo Fitzroy para ser o naturalista do Beagle, tanto que ele se preparou para isso. Então, como eu comentei no início, lendo alguma coisa, né, e eu falo isso no vídeo também, falo com um pouco mais de tranquilidade sobre o tema, mas o que eu entendo hoje em dia é que houve um mal-entendido aí. Né? O McCormick, convidado para ser o cirurgião, o médico, achou que também seria o naturalista, como era a tradição em todas essas expedições. E o Darwin é convidado para ser o acompanhante do Fitzroy / naturalista,
também se prepara para ser o naturalista da viagem. Então, na hora, com aquilo tudo acontecendo, chegaram 2 caras no navio achando que seriam o naturalista. O Darwin se destaca muito mais, né? Porque já era um naturalista de coração e com muita competência. O Fitzroy dava todo o suporte, então dava, eu quero desembarcar em Cabo Verde, me leva lá naquela praia. Aí o Fitzroy vai, desce. Né? Quando chegou no Rio, eu preciso mandar toda essa coleção para a Inglaterra. O Fitzroy fazia contato com outros navios, porque eles pegavam navios que estavam voltando para a Inglaterra, ou que passariam pela Inglaterra, e esses navios levavam as coletas, né? Os minerais, as rochas, as coletas em via seca e as coletas em via úmida, as cartas também. Aí, ao mesmo tempo que traziam coisas também. O Darwin pedia, por exemplo, livros para o Erasmus Darwin. Cara, eu preciso de livro de ornitologia da América do Sul. Eu preciso de livro de peixes, eu preciso de livro de lagartos. Né? E eram enviados da Inglaterra por navios também. Então, o McCormick, se vendo abandonado pelo Fitzroy, de certa forma frustrado, ele abandona, e o Darwin até muito discretamente comemora isso numa carta enviada para a irmã. Tá? Então, para dizer que existe um debate sobre as coisas, não são tão simples assim. O Darwin era só um acompanhante. Não, o Darwin era um naturalista. Isso é uma linha de pesquisa que tem sido desenvolvida historicamente. A verdade é que no Rio de Janeiro, McCormick abandona a expedição. Bem, coisas que o Darwin... Diga. Quando você fala que ele mandava essas coisas para a Inglaterra, isso ainda era somente entre ele e o pessoal lá da família dele, quem ia receber. Isso não é, na época, isso não era nem tido como uma questão de uma instituição recebendo essas amostras, nada do tipo, era só... Não, ia para a instituição. Ia. Tá. Por exemplo, os fósseis, a gente vai falar um pouco, ele mandou direto para o Richard Owen, que era um paleontólogo do Museu de Londres. Uhum. E o Richard Owen expôs esses fósseis antes do Darwin voltar, por exemplo. Estou dando um spoiler aqui. E aí, isso fez muito sucesso, esses fósseis, porque eram fósseis de mamíferos grandes que não eram conhecidos da América, né? Megatherium, por exemplo, Celidotherium, né? Glyptodontes. E é numa dessas que ele recebe uma carta do Henslow dizendo, olha, o seu nome já está na boca do povo. Ou seja, ele ainda na viagem fica famoso antes de voltar por esses fósseis que o Owen expôs. Então ele já ia distribuindo já para instituições e para pessoas. É um ponto importante da sua pergunta, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Quando eu falar da Argentina e dos fósseis, eu aproveito e faço um apanhado geral de quem que ficou responsável pelo quê. As aves iam para o John Gould, cada grupo ele mandou para um cara. E quando a gente for conversar na última aula sobre as obras, a gente vai ter grande parte dela falando da zoologia do Beagle, que foi a primeira obra importante dele, que inclui as aves numa obra, os peixes numa obra, os répteis e anfíbios numa obra, mamíferos numa obra e fósseis em outra obra. Bem, no Rio, ele visita de pontos importantes aonde hoje é o Museu Nacional, que estava completamente diferente, na Quinta da Boa Vista, ele elogia esse palácio. Tá? Ele visita o Jardim Botânico, ele critica, ele fala que não passa de um jardinzinho, tá? Mas ele pega ali folhas de camélia, que era o chá, né, para fazer um chá para ele. Ele também fica chocado com a escravidão, porque no Rio, diferente de Salvador, ele vê escravos sendo vendidos. Ele não tinha visto isso em Salvador. Então, quando ele vê a venda de escravizados, né, na rua, ele fica chocado com aquilo. Né? E muitas trilhas, né? Então, ele passeia pela cidade, ele faz várias trilhas importantes, assim. Ele, por exemplo, ele pega o cavalo e atravessa o que eram chamados de subúrbios e vai até a Igreja da Penha, né? Que é uma igreja importante também, é bonita, fica no alto de uma rocha grande, né? Então e eram grandes pântanos, então ele atravessa os pântanos dos subúrbios até a Igreja da Penha. Então ele aproveita bastante assim essa estadia no Rio de Janeiro. E aí ele tem já uma descoberta, que já falou um pouco de obras, que é o seguinte: ele encontra uma série de planárias terrestres
E na época tinha uma discussão se esses animais eram mais aparentados aos moluscos, né? E ele descreve, até escreve isso para o Renzo, dizendo: olha, eu acho que eu vou concordar com o Cuvier, né, de que as planárias não são parentes dos moluscos, são um outro grupo. Né? Então, ele descreve algumas planárias, encontra algumas planárias importantes e publica um trabalho sobre planárias assim que volta da viagem. Né? Uma pequena descrição de diversas planárias terrestres e algumas marinhas, né? com comentários sobre seus hábitos. Então, no meio desse artigo, ele comenta sobre esse relacionamento evolutivo, se eram mais aparentados com os moluscos ou se eram um grupo à parte. E aí as coletas do Rio de Janeiro. A minha impressão é que no Rio de Janeiro ele ainda estava se ambientalizando com a viagem. Ele não coleta tanta coisa para 3 meses que ele ficou. Por exemplo, ele quase não coleta aves aqui. Embora ele registre e caça as aves. Ele sai para caçar com o pessoal. Né? Ele pega uma galera e sai para caçar, só que os caras atiram em qualquer coisa, matam uns tucanos. Aí ele fala: não quero esse tipo de caça, e ele vai para outro canto, começa a caçar sozinho. Né? Mas a impressão que dá é que ele ainda não estava, ele estava engrenando na viagem ainda, que era a primeira vez que ele pisava no continente, depois de Salvador, né? 3 semanas em Salvador, ele machuca o joelho em Salvador, eu esqueci de falar isso, ele fica uma semana de molho com o joelho machucado, né, na mata, entrou um espinho no joelho dele, infeccionou, então ele aproveita pouco Salvador. Né? E o Rio de Janeiro tem essa viagem importante para a região dos lagos, né, que ele pega um cavalo, junta um pessoal e passa por todas aquelas cidades que a gente comentou. A coleta no Rio, ó, vamos abrir aqui para te ver rapidinho. Ó, fungo, gecko, ácaro. Ó, ácaro de uma larva jovem de um ortóptero. Caraca, olha que interessante. Ele tirou um ácaro de uma larva. Não, 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 não. É, exatamente, de ortóptero. Né? Ó, ácaro enterrado na pele de uma rã. Olha que interessante. Ila, ó. Ila é um gênero, é um gênero de pererecas. Spider, aracnídeo, bufo, agora rinela, né, o gênero de sapo. Fungo, hemíptera, crustáceo marinho, nudibranquio, ácaro, aplísia, enfim, muita coisa, né? Essas poliquetas que ele pegava, você sabe como era peneira mesmo? Porque naquela época ninguém sabia, nem termo meiofauna mesmo nem existia, macrofauna, essas coisas assim, era tudo... Esses aqui provavelmente são bichos de região entre marés, maré baixa, virando pedra. Pelos grupos aí, Nerês, Terebelídeo, Sabelídeo, Anfinomídeo, muito provavelmente ali Botafogo, né? É onde ele foi bastante em Botafogo, e era bichos de região entre maré sob pedras. Bichos já de tamanho mais graúdos, né? Nereidídeos, serpulídeos, sabelídeos, anfinomídeos. É o que eu imagino que seja, né? Porque ele as coletas dele são muito mais terrestres e de praia. Não tem muita coleta ele não ficava no Beagle, não passava rede, não, né? Então aqui Rio de Janeiro, né? Muita coleta. E aí tem uma coisa interessante que eu não comentei, que é o seguinte. Isso dá para ver nessa imagem aqui, ó. Vou voltar bastante aqui, ó. Se a gente for ver, o caminho do Beagle fica confuso aqui, né? Então, o Beagle, quando chega no Rio de Janeiro, o Fitzroy se dá conta que ele fez umas medições que não estavam precisas na Bahia, tá? E aí ele é obrigado a voltar para a Bahia. Então, ele deixa o Darwin no Rio, pega o Beagle e volta para a Bahia com 3 marujos doentes, depois de uma expedição para cachoeiras. Os caras entraram na mata e voltaram doentes. E os 3 morrem nessa viagem.
Então, um deles é jogado ao mar, tá? E os outros dois foram enterrados aqui no cemitério britânico, do lado da minha casa. Inclusive, eu participei da cerimônia ano passado que teve aquela. Tem um veleiro holandês, né, fazendo parte da Rota do Beagle, então eles vieram no cemitério britânico, o pessoal do cemitério fez aí uma homenagem, uma plaquinha, né, e eu acabei sendo convidado para esse evento, então dois marujos do Beagle foram enterrados aqui no cemitério britânico, na ladeira da Barra, aqui do lado de casa. Então, eles voltam com essa pendenga aí, né, de perderem três marujos. Mas isso é só para dar uma noção da importância que era o mapeamento. Então, o Beagle volta para a Bahia, porque em determinada parte da costa os cronômetros não estavam batendo, né, não estavam ajustados, ele volta para fazer o remapeamento dessa parte. E aí, ele sai do Rio e vai direto para Montevidéu, né, Uruguai. E quando a gente olha para esse mapa, né, a gente vê que é bem confuso, né? Você não consegue traçar uma linha lógica. Ele vai várias vezes de Montevidéu, né, aqui para Bahia Blanca. Depois ele vai para o sul da América do Sul, algumas vezes também, tá? Uh, e fica um vai e vem aqui, muito grande. Realmente a viagem, essa parte da Argentina e do Uruguai, eles ficam bastante inquietos. E de Laranja tem as expedições em terra que foram feitas, que foram importantes, tá? Então tem uma expedição importante que ele sai aqui. Peraí que tem uma expedição importante que ele sai aqui de Punta Alta, de Carmen de Patagones, e vai até Buenos Aires, a cavalo. A gente vai falar dela, uma expedição importante aqui. Tem uma outra que ele vai até Santa Fé, que é importante também. Tá? E tem uma outra, que é a última, que eles sobem o rio Santa Cruz, com as baleeiras. Então, são basicamente três importantes investidas em terra que ele faz aqui na Argentina. Tá? Bem, o que é importante, né? Aqui a gente vê os achados que ele fez na Argentina, esse aqui é de um artigo, da quantidade de fósseis que ele encontrou. Então, aqui em Bahia Blanca, que é o primeiro local que ele para, ele encontra Megatherium, Celidotherium, né, Glyptodonte, que eram os tatus gigantes, né, Toxodontes, Macrauchenia, que é um bicho totalmente diferente, novo, que ele não conseguiu identificar. E ele encontra também um dos achados importantes do Darwin, que é pouco conhecido, fósseis de cavalos nativos. Né? Até aquela época não se acreditava que existiam cavalos nativos na América do Sul, e sim apenas cavalos introduzidos pelos europeus. Né? Já tinham havido cavalos nativos que foram extintos. Então, é um dos achados mais importantes. E como eu comentei, tinha falado já com o William, através da intervenção dele, ele já vai enviando esses fósseis para o Richard Owen, que foi um grande colaborador. Eles publicam esse trabalho, né? Zoology da Viagem do Beagle, o volume sobre mamíferos fósseis. Tá? E isso é um trabalho muito importante. Né? Esse é o trabalho mais importante do início da carreira do Darwin. Né? Porque ele encontrou uma série de grupos extremamente relevantes, importantes, de grandes mamíferos, de uma fauna de grandes animais que não eram conhecidas aqui da América do Sul. Isso já é exposto pelo Owen ainda lá, enquanto estava na América do Sul. Então, esse momento é um dos mais importantes da viagem, quando ele já desembarca e encontra esses fósseis aqui. Tem uma mão levantada. Nadiane levantou a mão. Fala. Professor, perdão, a internet aqui acabou caindo. Eu perdi justamente a parte que eu estava querendo ver. Como que ele parte para a escavação? Alguém o convida, o leva? Eu caí bem nesse momento, não vi. Perdão.
A gente vai chegar lá. Acabamos de chegar, chegou no ponto. O primeiro ponto que ele desce é em Bahia Blanca, né? E não é questão de escavação, ele procura barrancos. Então, esses barrancos, esse aqui é um de Bahia Blanca, ele já tem, de certa forma, uma estratigrafia, né? E ele vai procurando nesses barrancos, né, os fósseis. E aí realmente estrela, né? O cara é estrela. Como é que você desembarca num local que você nunca viu, que você não conhece, sem ninguém nativo para te ajudar, e você de primeira encontra megatherium, gliptodonte, toxodonte, celidotério? Não dá para acreditar, não dá para entender como é que isso acontece. É muita sorte, muita sagacidade, perspicácia e vontade de encontrar as coisas mesmo, porque é um mistério, né? Você chegar e conseguir encontrar tudo isso assim de primeira, né? A única resposta é essa. Então, em Bahia A Blanca, cidade, né, de pensar em onde porventura pode encontrar aquele bicho, eu fico me perguntando o que é que esse pessoal entendia de biogeografia naquela época para ter essa noção de zonação, é impressionante mesmo. Hoje em dia a gente tenta fazer alguma coisa com biogeografia, bate na trave 10 vezes para conseguir alguma coisa. Imagina naquela época. não, Mas ele, e é muito assim, louco. ele tinha um olhar completo, né? Ele não olhava, ele não buscava só a zoologia vivente, ele tinha um olhar estratigráfico também, né? Para a geomorfologia do local. Ele tinha esse estudo também. Tanto que ele fazia esse tipo de leitura. Eu acho que ele encontrou algo muito diferenciado, e apesar dele não ter um olhar treinado para fósseis, né? Para ossos fossilizados, da forma que meio que soterrados, ele ter que ter alguma atuação para terminar de escavar, mas o extrato ali pode ter chamado a atenção dele, a geomorfologia do local, né? Uhum. Eu acho que sim. Agora, o que tem que pensar é que a gente está falando de um cara de 22 anos. A gente está falando de um garoto. Né? A gente não está falando de uma pessoa com tanto conhecimento teórico ainda. A gente está falando do moleque. Então, a gente está falando de um garoto de 22 anos, claro, com uma maturidade bem diferente de 22 anos hoje em dia. Né? A época requeria uma outra maturidade. Ele foi para a universidade com 16, de medicina, tinha vivido muita coisa, mas é um garoto de 22 anos, muito empolgado e com muita energia. Eu acho que as forças ali do Darwin nesse momento é empolgação, energia, muita energia e vontade de achar. E eu acho que aí na Bahia Blanca foi isso com um golpe de sorte também. Eu acho que ele não saiu escavando nada aleatoriamente, ele foi encontrando mesmo, deu sorte de encontrar um ponto de boa fossilização, né? De achar esses fósseis, inclusive juntos às vezes, a maioria deles foram juntos. Então, eu acho que tem uma pitada muito grande de sorte aí. Tá? Então, a Baía Blanca é o primeiro ponto, e aqui é um desenho do Early, dele na popa, na proa do navio, com uma série de fósseis aqui, né, vestido daquele jeito, né, a rigor, e parece que ele fazia uma bagunça no navio. Ele levava aquilo tudo, lavava aquela terra toda, espalhava tudo para tudo que é lado. Era um grande bagunceiro ali, mas ele, o nosso querido Philos, né, era querido por todos, então não geravam grandes problemas para ele. Mas por essa imagem do Early, era uma bagunça que ele fazia, e ele está aparentemente explicando aqui para um outro marujo sobre algum fóssil. E é interessante que muitas vezes por onde ele passava, na Argentina tem esse comentário, os caras falavam, nossa, como é que o governo inglês envia alguém para coletar lixo e pedra aqui no nosso país, entendeu? Você está coletando lixo e pedra, o que você está fazendo? Que maluco! Vocês não conseguiam ter dimensão, né, disso. Isso é um ponto interessante também. E aí eu vou apresentar aqui, já dando um pouco de spoiler da última aula, que são as obras, né? A gente vai ver mais as obras, mas aqui eu fiz uma recriação, né? Esse é o fóssil original, né, do Toxodon, esse é a ilustração original do Owen, e essa é a recriação de como seria esse Toxodon, né? Aqui já é o Milodon, né, o fóssil original,
o desenho do Owen impecável, incrível. O Owen depois virou um grande inimigo, né, porque ele era um criacionista e virou um grande inimigo, inclusive com debates entre Owen e o Huxley, né, que acabou conhecido como o Bulldog de Darwin, que virou um defensor da evolução. Aqui um gliptodonte, né, então a carapaça, né, desse animal. Aqui um Megatherium, então muito interessante, porque aqui tem o desenho, o Owen acabou partindo ao meio para poder entender melhor essa mandíbula, e aqui tem o original também partido, né? Aqui a gente tem os ossos, os fósseis originais, e aqui também uma prancha do trabalho do Richard Owen. Aí são dentes de... Ele quer mostrar aí a raiz aberta. Cara, vou pedir só para você levantar a mão. Crescimento contínuo. Eu vou pedir só para você levantar a mão para não me interromper. Aí eu passo a palavra para você. Tá? Ok, professor, perdão. Não, tudo bem. É porque tem muita gente. Então, se todo mundo começar a falar, então não tem problema nenhum falar, só para organizar. Mas legal isso que você falou, do crescimento contínuo, né? Aqui. Bacana. Ó, o Celidotherium, então também. Aqui não tem o desenho do fóssil original, mas tem das pranchas, né? E a recriação do animal. E aqui as coletas, né? Então, em Bahia Blanca, bastante coisa. Ele faz uma lista, né? Lembrando que ele fica 2 anos na Argentina, né? Então, a lista de material coletado, a gente não vai ter como olhar para isso com tanto detalhe. Ó, então, por exemplo, essa é a lista de material seco. Então, ele tinha uma numeração para animais em spirit, que é em meio líquido, né? E uma listagem para material seco, né? Então, o que via a coleção seca? Conchas, né? Coleóptero, né? Besouros coletados secos, ó, rodentia, né? Que são roedores que ele taxidermizou, pegou a pele e está também em coleção seca, né? Aves, né? Tudo isso em coleção seca. Bem, aí ele vai para Montevidéu rapidamente, né? Ele assiste um baile em Montevidéu, fica encantado, né? Mas também acha que tem muita violência ali. A Argentina, na verdade, ela vivia um conflito muito grande naquela época, uma espécie de guerra civil, tá? Então, tinha um general, que era o general Rosas, que estava dominando a situação e estava expulsando os povos originários das terras para fazer regiões de agricultura e pasto. Então, você tinha uma guerra civil, né, com o exército dominando, né, e, inclusive, quando o Beagle chega na Argentina, a inspeção sanitária pede para o Beagle parar, até por conta do surto de cólera que tinha na Europa. O Beagle não para e eles atiram um canhão que passa por cima do Beagle, né? O Fitzroy fica indignado com aquilo e pede uma retratação formal do governo argentino por aquele tiro que foi feito contra o Beagle. Isso é uma coisa importante para se ter em mente. Inclusive, tinha uma expectativa de uma rebelião dos nativos e parte da tripulação do Beagle desembarca e passa uma noite num forte, armados, né? Quem tinha a arma do Beagle desceu para ajudar o governo, né? Óbvio, não foi ajudar o povo, né? Contra essa rebelião que estava acontecendo lá. Então, isso é interessante. Tem até um livro sobre isso que a gente vai comentar ali. E aí, no meio dessa confusão, eles voltam para Montevidéu, né, e falam, cara, a gente precisa devolver os nativos, né? Lembra, né? Dos objetivos dessa viagem era devolver o Jamie Button, a Fuega Basket e o York Minster, já aculturados, né? Entre aspas, né? Tiveram uma aula de civilização, né? Estavam já falando inglês, comendo com talheres, usando gravatinha, né? E aí eles foram lá
na Terra do Fogo, desceram a América do Sul inteira, na Baía de Ulia, né? Para devolver esses caras para sua tribo, né? Que era a etnia Yagana. Então o Beagle chega, né? Essas aqui são imagens já do Martins, inclusive, dessa região dos Yaganas. E aqui era o acampamento deles. Então tem até um documentário que chama Darwin na Terra do Fogo, de um colega, Gerard Bartolomé. É um argentino, vale a pena assistir, procura no YouTube. Darwin, Tierra del Fuego. E ele vai nesse mesmo lugar aqui e ele compara o desenho. Esses desenhos são do Fitzroy. Então eles vêm aqui ao acampamento dos Yaganas, né, para devolver, mas aqui acontece uma super confusão, eles quase são sequestrados, parte da tripulação do Beagle, e eles têm que sair meio às pressas, assim, porque eles acabam, de certa forma, uma confusão ali junto com os nativos, tá? Então essa devolução não foi tão simples assim. Esse já é o desenho do acampamento, só que feito pelo Sims Covington. A gente vai falar do Sims Covington daqui a pouco, né? O Sims Covington era o ajudante do Beagle, o violinista do Beagle, que virou ajudante do Darwin depois, justamente no Uruguai. E aqui alguns desenhos do Fitzroy, dos Yaganas, que é essa etnia de fueguinos, né? Porque a Terra do Fogo tem algumas etnias, né? A gente fala de fueguinos quando se refere aos povos da Terra do Fogo, mas no fim das contas a gente está falando de muita coisa diferente. Então a Baía de Ulia é essa baía aqui, que é praticamente no extremo sul, né? E o Darwin fica muito chocado quando encontra esses fueguinos, né? Ele tenta se comunicar por sons, por gestos, ele descreve isso ricamente no diário dele, mas ao mesmo tempo ele faz uma reflexão que tem uma certa profundidade, que é assim, cara, o que esses caras estão fazendo aqui, no extremo sul da América do Sul? Como é que esses caras vieram parar aqui para viver de maneira tão miserável, né? Para viver de maneira tão primitiva, para se alimentar tão mal, passar frio, viver com essas condições péssimas de habitação. Ele não consegue, na cabeça dele, naquela visão ainda criacionista, né, de uma teologia natural, de uma natureza harmônica, perfeita, projetada, com o homem à imagem e semelhança de Deus, né? Por que Deus colocou essas pessoas aqui nessas condições tão miseráveis? Ele consegue ter essa reflexão, ele não aprofunda isso, mas ele reflete sobre isso, né? Como é que esses caras desceram a América do Sul e vieram parar aqui? Fazer o que aqui? Né? São reflexões importantes. E uma outra reflexão importante ao longo da viagem, que a partir do encontro com os fueguinos, à medida que a viagem passa encontrando novos povos, né, ele vai encontrar os Maori, né, os taitianos, os aborígenes, ele começa a criar uma escala civilizatória. Então, os fueguinos estão perto do zero, os Maori estão mais para cima. Ele começa a fazer uma espécie de escala da natureza, né, que é um conceito de Platão, comparando quem era mais civilizado que quem. Né? Isso também foi objeto de muita crítica. Hoje, né, a gente fazendo esse cancelamento a posteriori, né, por essa visão eurocêntrica que ele teve, que nada diferente disso poderia ser esperado. Né? Deixa eu ver o bate-papo aqui, se tem alguma coisa. Ó. Tá, o Matheus não mudou muita coisa, não mudou. Você que deve estar falando até do Brasil, né? Desculpa, galera, fiquei um tempo sem olhar aqui o chat. Em relação à comunicação, conseguia se comunicar bem? Então, ele arranhava um espanholzinho, tá? Mas ele conseguia guias. Então, por exemplo, em Salvador, ele teve um garoto que era filho de irlandês, que estava vivendo em Salvador, que ficou como guia dele, né? No Rio, ele encontrou o Martins, que já vivia um tempo no Brasil, que era inglês, que ajudava ele também a se comunicar. Adriana, qual seria a definição de naturalista?
Na época, naturalista era um termo muito genérico, né? Era todo mundo que estava interessado por natureza. Então, biólogo, geólogo, essas hoje que são categorias mais específicas, na época eram pessoas que estudavam a natureza, de certa forma relacionados também a trabalho de campo. Em geral, quando você pensa no naturalista, você pensa em alguém que foi para o campo, né? O Wallace foi para o campo, o Humboldt foi para o campo, né? O Bates foi para o campo. Então, esse pessoal que teve uma vivência no campo. A Ana Gabriela pergunta se estão enterrados lá. Então, não, porque eles ficaram na parte do cemitério, que era a parte mais baixa, e fizeram obras, e essa parte mais antiga ela desapareceu ali, ela foi comida pelo Yacht Club. Então, os ricos apagaram a memória do cemitério inglês de Salvador. Então, eu vou ficar mais atento aqui no chat, gente. Mas é importante essa contribuição no chat, tá? É fundamental. Então, estávamos falando aqui dos diáganas, né? Da devolução, aqui as coletas, né? E aí eles vão para as Ilhas Falkland pela primeira vez. Então, eles foram nas Falkland, porque uma das ordens do almirantado, né, que era gerenciado pelo capitão Beaufort, era encontrar nas Falkland pontos de abrigo para os navios baleeiros ou navios de pesca britânicos. Então, era uma região de mar muito revolto, principalmente próximos da Antártica, ali na região circunantártica, e as Falkland poderiam prover regiões de abrigo. Então, o Beagle foi lá exclusivamente para tentar encontrar, mapear, né, como eu já comentei, pontos de refúgio, né? Mas é claro que o nosso Charlinho aproveitou para coletar. Então, aqui tem um exemplo, né, de um fóssil, aqui eu acho que é um braquidonte, né? Braquiópoda. Caraca, braquidonte, de onde que eu tirei isso, cara? Um braquiópoda das Falkland aqui, tá? Aqui outros fósseis também das Falklands com Darwin, e aqui alguns desenhos do Fitzroy, e aqui uma imagem atual das Malvinas, né? Estou falando Falkland, mas porque o Darwin falava Falkland, mas para mim são Malvinas, óbvio, né? Então aqui as coletas das Malvinas. E voltam para o Uruguai, né? E aí, esse é um ponto importante, que é quando o Darwin escreve para o pai dele, para o Robert, pedindo mais dinheiro para poder contratar um ajudante. Ele não estava dando conta de tanto serviço, porque era muita coleta. E além da coleta, você tinha o processamento dessas amostras. Então, você atira em 20 aves, você tem que taxidermizar essas 20 aves. Imagina o trabalho que dá taxidermizar ave, taxidermizar mamífero, né? Secar os besouros, secar os insetos, etiquetar isso, organizar isso num caderno. Ele não estava dando conta. E aí ele resolve contratar o Sims Covington, que, como eu comentei, ele era um ajudante da escala inferior do Beagle e o violinista também. E o pai dele aceita, manda dinheiro, e ele contrata o Covington. O Covington ele começa a ter uma atuação cada vez mais proeminente. Com o tempo, o Darwin, principalmente aí já na Argentina, ele começa a perder aquela paixão pela caça às aves que ele tinha desenvolvido em Edimburgo, né? E o Covington começa a cuidar mais das aves e dos animais maiores, e o Darwin começa a se olhar mais para a geologia e para os insetos. Então, como dizia, o Darwin olhava mais para o chão, né? Ele não andava olhando mais tanto para o céu. E o Covington fica responsável, eles dividem as tarefas, e o Covington fica num trabalho mais de empalhar, de taxidermizar, de organizar a coleção e de sair para a coleta também. Tá? E isso determina muita coisa. A gente, quando falar de Galápagos, vai ver que houve
não dá para chamar de erro, né? Um descuido na etiquetagem das aves que gerou um problema grande para interpretar os resultados depois, né, das aves de Galápagos. Isso eu falo num vídeo que são as aves de Darwin, tá lá no canal também. Então, talvez o Covington pode ter sido responsável por isso. Então, Maldonado é uma expedição que eles fazem, tá? E aí, aqui tem uma expedição muito longa, né? Fala, William. Professor, rapidinho, eu fiquei pensando aqui numa questão operacional, que o senhor já deve ter lido algum livro aí da bibliografia. Ele via grupos muito distintos, via mamífero, via até fungo, eu via ali na lista e tal. Em algum momento ele tinha que parar e tentar pelo menos identificar, aliás, ele identificava o tempo inteiro, né? Mas ele não tem como ser especialista em tudo, não dá para ser taxonomista de mamália, né? Então, assim, eu fiquei pensando, ele levou, que tipo de suporte ele tinha para biblioteca? Onde que ele procurava, sabe? Isso. Ele leva uma biblioteca muito vasta, sim. Hoje em dia a gente pode até acessar essa biblioteca do Beagle, isso está disponível lá no Darwin Project, a biblioteca do Beagle, e ao longo da viagem ele vai solicitando, principalmente para o irmão, para o Erasmus, complementar essa bibliografia dele, onde ele estava deficiente. Então, ele na América do Sul, ele pede, por exemplo, para enviar mais livros de aves. Cara, me envia, porque eu estou precisando de livro de identificação de aves. Isso é uma coisa que eu lembro, de insetos. Então, o Erasmus Darwin vai enviando e ele vai pegando nos portos seguintes. Então, é uma loucura, realmente, como que ele consegue fazer uma lista identificando tudo. Né? Perguntaram o que era naturalista, né? É um pouco isso também. Né? Você ser um grande generalista. A gente, na biologia, começou a ter essa especialização até de forma recente. Essa ultra especialização, que leva a gente até para um certo reducionismo, né, da visão, ajuda, mas faz mal também, né? Da última metade do século passado. Isso vem da década de 40, década de 50 para cá. Né? Isso começa, na verdade, já no século retrasado, pós-Darwin, né, com a criação de cátedras na universidade. Então, você começa a criar cadeiras nas universidades específicas, botânica, zoologia, de invertebrados. Então, a própria criação dessas cadeiras específicas para professores específicos começa a gerar uma ultra especialização, pois isso vem se desenvolvendo cada vez mais. Né? E hoje a gente tem pessoas que são especialistas em uma família de anelídeos, né? O que é muito ruim, né? Não para frente, mas você pegar um IC e formar em família de cara, dar uma família de um grupo para um IC, eu não gosto. Meus ICs aqui começam vendo tudo, começam vendo fauna toda associada, vão ver crustáceos, vão ver molusco, vão ver anelídeo, vão identificar essa alga, vamos ver em que parte ele está, e aí depois esse cara vai começar a se especializar mais num grupo, né? Porque senão você está trabalhando mais em proveito próprio do que uma formação. Mas isso é visão de mundo, visão de ciência, não é uma verdade. Essa viagem que o Darwin faz é muito interessante, porque ela é uma viagem que dura 2 semanas, né? Mais de 2 semanas, né? De 4 de agosto a 20 de setembro. Então, é mais de um mês. Né? Se a gente for pensar aí, tem 4, 5, 6 semanas de viagem. E ela é longa. Né? Ela sai aqui de Carmen de Patagones e vai até Punta Alta. Né? O que é interessante aqui? Interessante, como eu falei, existe uma disputa muito grande em terras na Argentina e o general Rosas estava coordenando esse movimento de destruição dos povos originários, né? Matança e expulsão. Então, ao longo desse caminho, tinham cerca de 20 barreiras pelas quais eles tinham que passar do exército. Né? E a grande questão é que Darwin queria encontrar o general Rosas para poder pedir autorização para poder continuar andando livremente pela Argentina. Se ele tivesse uma autorização do general, ele podia circular mais livremente. Lembrando que ele passou 2 anos na Argentina, né? É o local que ele passou mais tempo. Né?
E ele vai atravessando a cavalo, é uma questão interessante, ele descreve, por exemplo, o uso de boleadeiras, que é essa ferramenta que os nativos usavam para caçar avestruz, e finalmente ele encontra o general Rosas, e aí ele espera por esse encontro, depois o general Rosas recebe ele, dá essa autorização, e essa é uma das primeiras vezes que o Darwin fica do lado errado da história. Tiveram outras. Ele sai de lá um pouco fascinado com o general Rosa, achando que o general Rosa estava fazendo um bom trabalho e que a Argentina ia prosperar com esse movimento. Não teve, tadinho, não tinha condição de ter senso crítico, né? Não vamos cancelar ele agora por isso. Mas não teve, em outro momento, em outra época, com outra formação, ele ficou um pouco admirador, assim, do general Rosas. Essa viagem está completamente mapeada, né? Então a gente tem estudos sobre isso, inclusive tem esse livro aqui, né? Encontro com o general Rosas. Então tem todo o mapeamento, né? O diário dele também está extremamente bem documentado, cada passo aqui dessa viagem. Mas é um ponto importante esse encontro, né? Inclusive quando ele fala encontro com o temido general Rosas, né? Que já era um cara temido na época. E aí, a outra excursão, que é essa aqui até Santa Fé, né, que na verdade ele é o Rio da Prata, então ele vai pela Argentina e acaba que atravessa para o Uruguai, depois volta e acaba no Uruguai, é onde ele pela primeira vez encontra um fóssil de cavalo, né, do horse. E aí é esse pequeno fóssil que faz uma grande mudança na época que eu já comentei com vocês, que é o entendimento de que existiam cavalos nativos na América do Sul. Então, isso é pouco comentado, né? Isso não sei por que isso não é tão comentado assim, mas eu acho extremamente relevante a gente entender que existiam cavalos nativos aqui. Bem, e aí, nesse momento, né, em Montevidéu, o Early aparentemente alega problemas de saúde, deixa o Beagle, né? Então, todas as ilustrações feitas até agora do Beagle eram do Early. A gente vê algumas do Martins, do Rio de Janeiro. O Martins morou um tempo no Rio, ele tinha algumas amizades no Beagle, mas ainda não era o artista oficial do Beagle. Tá? Então, ele entra no Beagle em Montevidéu e sai do Beagle no Chile. Só que ele vai para a Austrália e o Darwin acaba encontrando ele na Austrália de novo, inclusive pede dinheiro para o pai para comprar umas obras do Martins. E é muito legal que na internet está disponível todos os livros, inclusive rascunhos do Martins. Eu baixei em PDF, então você consegue passar centenas de ilustrações que o Martins fez, tanto de lápis sem colorir, algumas parcialmente coloridas, outras completamente coloridas. Então, se você procurar Conrad Martins Beagle Illustrations, você em algum momento vai conseguir cair num site oficial que escaneou esses cadernos do Martins. Então, isso é para entender por que algumas vezes a gente vê uma ilustração do Augustus Early e outras a gente vê uma ilustração com um padrão totalmente diferente. O Early é mais realista, tem um traço completamente diferente, cores mais vivas, traço mais grosso. O Martins já é mais um paisagista, já tem um traço mais fino, cores mais leves. Então, são completamente diferentes e com isso a gente consegue entender por que essa ilustração muda, dependendo de onde a gente está. E aí, Maldonado, como sempre, a lista de coleta do Darwin. Aqui tem uma história muito engraçada, essa que é um clássico, né? Porque todo mundo já sabia que existia uma avestruz, né, grande na Patagônia, né, aqui em Porto Deseado, né? E desde que o Darwin chegou, ele ouvia pessoas comentando que existia também. Aqui eu estava perdido. Taxonomia de grupos recentes. Exatamente. Ele ouve os nativos comentando que existe uma outra avestruz que era chamado por eles de avestruz petite, que era uma avestruz pequena.
Era uma outra avestruz, né? Existe uma outra que é pequena. E ele ficou, cara, que avestruz é esse que o pessoal está falando? Que bicho é esse que é pequeno? Que bicho é esse que é pequeno? E ele, desde o início, estava curioso para encontrar esse outro bicho pequeno, né? E teve um momento importante, né, que eles estavam ali em Porto Deseado, que o Conrado Martens, caçou uma avestruz e preparou para o almoço. Então, eles almoçam uma avestruz, né? E no final do almoço, o Darwin olha assim para a pele, olha para os ossos e fala: cara, é essa avestruz aqui que eu estava procurando desde o início, que a gente acabou de comer. Os caras tinham almoçado o bicho, né? Mas mesmo assim, ele juntou os ossos, pegou a pele, levou isso, e esse bicho acabou sendo montado, né? Se eu não me engano, no Museu de Geologia. Eu falo isso no vídeo com detalhes, não lembro agora o museu exato que essa avestruz foi montada. Mas eles almoçaram o animal. E isso é tão clássico, né, que tem essa história muito clássica, né? Tem esse desenho aqui. E o Gould, isso é interessante, o John Gould, que era o responsável pela ornitologia, né, do Beagle, ele faz o capítulo de The Birds, do Zoology of Beagle, ele descreve esse animal em homenagem ao Darwin. Então, o nome original é Rea darwini. E esse aqui é o desenho original. Então, esse aqui é o desenho original da prancha da descrição dessa espécie, Rea darwini. Isso mudou de nome, não é mais esse nome. Mas essa história é bem curiosa, é um clássico assim da viagem, que o Darwin estava rindo depois dessa história, virou motivo de chacota. E aí aqui no Porto de Saire, né, Porto Deseado, a lista de coleta. Bem, logo embaixo de Porto Deseado, né, então você tem Porto Deseado aqui, e aqui você tem o San Julián, que é uma outra região onde Darwin acha fósseis bem diferentes. Aqui a gente tem um pedaço do fóssil original e do lado a gente tem a prancha original do Richard Owen. E ele, quando encontra os fósseis desse animal, ele fala, cara, eu realmente não estou conseguindo enquadrar esse bicho em absolutamente nada do que eu conheço, né? É alguma coisa bem estranha, bem diferente, e ele não consegue chegar a nada, né? E realmente, quando ele leva isso para o Owen, e aí com outros fósseis, eles montam o quebra-cabeça, era realmente um gênero novo, completamente diferente, que não se enquadrava em nada que eles conheciam, e foi chamada de Macrauchenia, né? E lá é o primeiro lugar que ele encontra, mas depois ele também encontra Macrauchenia aqui nos fósseis de Bahia Blanca, né? E quando ele está no Chile, ele vai para uma região aqui, ele anda um pouco para perto dos Andes, faz uma expedição enquanto esperava o Beagle, a gente vai falar disso mais para frente, e encontra também mais partes da Macrauchenia que ajudam a montar esse quebra-cabeça. Então, Porto San Julián, peixe, aracnídeo, peixe, cactos, esponja e assídia, olha que legal, Porto San Julián. Crustáceo, worms, encontrado na brânquia de um peixe. Essa aqui é um monogênia, né? Provavelmente um platelminto. Isópoda, crustáceo pelágico, muita coisa, né? Aqui mais coralíneas, enfim, conchas, coleóptera, enfim. E aí é um outro ponto interessante. Quase um ano depois, né, eles resolvem voltar para fazer uma visita para os nativos que eles tinham deixado lá. Então, há um ano atrás, tinham deixado lá o Jane Button, a Fuege Basket, o York Minster, aculturados, né? E eles, vamos lá fazer uma visita para eles, né? E aí eles descem novamente para fazer essa visita aqui, já que eles já estavam em San Julián, que já é Patagônia Baixa, né? Já estavam próximos ali do extremo sul, eles voltam para visitar. E aí é um grande
tapa na cara do Fitzroy, assim, porque quando eles encontram o Jamie Button, ele está completamente no seu estado original, né? Ele já está com seus cabelos grandes, com a sua roupa de nativo, falando a língua original, ou seja, o processo de civilização que eles submeteram não serviu de absolutamente nada, né? E aí o Fitzroy fica um pouco decepcionado, assim, tipo, caramba, não deu certo, né? Mas eles conversam, de alguma maneira, o Button fala para eles que ele estava bem daquele jeito, que ele queria continuar daquela maneira. Eles levam o Jamie Button para o Beagle, eles jantam juntos, né? E depois eles se despedem, né? E aí eles fazem uma fogueira grande para se despedir do Beagle. E aí eu lembrei de um detalhe: a Terra do Fogo, né, que foi dada por Fernão de Magalhães, o nome, no século XVI, tem esse nome porque os nativos faziam fogo para se comunicar. Então, uma tribo com a outra, eles faziam fogo e aí tinha fumaça e eles se comunicavam através desse fogo de fumaça. Então, um exemplo desse é quando eles foram embora, eles fizeram uma fogueira grande, com uma grande fumaça, uma forma de se despedir do Beagle. Foi a última vez que Fitzroy e Darwin se despediram aí do Jamie Button, que foi o que ficou mais marcado na história, né? Até que tem 2 livros específicos sobre o Jamie Button, e sobre a Fuege Basket e o Yorkminster se falou muito pouco, né? Aqui é umas fotos que eu consegui dos Iáganas ainda, quando esses povos ainda existiam, né? Não sei como é que está a situação deles, provavelmente, se existe algum ainda, a situação com certeza é muito crítica. E aí, uma última expedição que eles fazem, que é extremamente importante, eles pegam as 3 baleeiras do Beagle, amarram uma na outra e sobem o rio Santa Cruz contra a corrente. Então, os caras vão remando durante quase 2 semanas, né, no rio Santa Cruz, e o Darwin vai junto, e ao longo dessa expedição ele vai coletando, vai observando, então vai fazendo observações da margem do rio, vai fazendo uma série de coletas, né? E vai estudando muita geologia local também. Então, essa viagem rende muita informação geológica. Então, aqui tem toda a parte River Santa Cruz. Aqui é um desenho, uma imagem das 3 baleeiras. Então, os caras tiveram que remar bastante contra a corrente, né? Nesse momento, antes da expedição, o Beagle é tirado da água para limpeza do casco, né? Então, aqui o Darwin também aproveita para coletar material incrustado no Beagle. Então, ele pega craca, pega alga, pega a concha, ele dá uma raspada ali e coleta aquilo. Essa é uma região chamada de Vale do Basalto, que o Darwin também descreve a geologia. Ele faz uma proposta de como esse vale tinha sido formado a partir de erupções vulcânicas, né? Que tal? O Darwin não perdeu uma oportunidade de fazer coletas. Não, cara. O cara estava com sangue nos olhos ali. Tipo, só pensar em como ele processou esse material todo, identificando e vendo bibliografia. E ele chega a falar isso, que trabalhou muito duro na viagem. Ele comenta várias vezes que trabalhou muito duro, que tinha muita energia, né? Então, ele coleta aí. Então, aqui é uma imagem que foi um pouco trabalhada, ó, deles limpando para ver, ó, quem sabe esse aqui não é o Darwin. Ou esse aqui coletando. Então, o Beagle é tirado para reparos e limpeza. Essa é uma imagem clássica da viagem, né? Um desenho clássico. Aqui não está legal essa figura, ela deu uma destoada, mas são as 3 baleeiras. Então, só para ter noção, eles remam por 15 dias contra a corrente, e quando eles voltam a favor da corrente, eles voltam em 2 dias. Então, eles fazem um esforço hercúleo. E aí tem uma coisa interessante, que acredita-se que, por conta de onde eles chegaram, eles podem ter sido os primeiros europeus a ter visto aquela face dos Andes, aquela parte sul dos Andes. Muito provavelmente eles foram os primeiros europeus, que o rio Santa Cruz vai quase até a base dos Andes, tá?
E isso gera uma série de estudos geológicos. Então, ele estava na viagem, mas estava o tempo todo coletando. Isso aqui é tudo Rio Santa Cruz. Rio Santa Cruz, aqui é um extrato do Rio Santa Cruz, ó. Basalto, camada sedimentar, né? Gravel, né? E aí também ele vai coletando, né, os espécimes. Então, o que ele pegou aqui? Ó? Balanide, né? Chips Bottom. Será que ele está falando já do casco, né? O ácaro, peixe, bufo, high up, estão lá no alto do Santa Cruz, né? Tipo, na terra, claro. Mas é o rio de água doce, então pode sapos se reproduzindo no rio, né? Lizard, né? Lagartos, peixes, aracnídeo, crustáceo, enfim, mais coisa, né? Então, a lista dele, ó, já está no número 2000. Ó. Então, aqui ele já gerou, pelo menos aqui nesse meio líquido, porque uma listagem é para o meio líquido, uma listagem para o meio seco. Esse aqui é Not in Spirits. Esse aqui é no meio seco. Então, no meio seco, já está no número 2000. E no meio em Spirits of Wine é o álcool de vinho, né? Seria, isso tem um nome. Como é que é aquela bebida que é do álcool, é um álcool de vinho? Isso se toma muito em Portugal. Nossa, esqueci o nome. Mas é o álcool do vinho. Ele já está no número 900. Né? Então, ele tem aqui 900, o número 900 em meio líquido e no número 2000 em meio úmido. Ou seja, ele já tem 3.000 lotes. Né? Maior que muita coleção que a gente vê por aí. E aí, eles deixam a Argentina, né? Ginginha. Mas eu conheço um outro nome, cara. Eu conheço um outro nome. Depois eu procuro. Peraí, deixa eu fazer uma busca aqui. Peraí. Grappa. Eu conhecia como grappa. Tá aqui, grappa. Né? Só para lembrar. Ele deu outros nomes aqui. E aí ele sai do Rio Santa Cruz e atravessa aqui, né, o Estreito de Magalhães. Tá? Então, o Beagle atravessa o Estreito de Magalhães, triaca, também vai coletando ao longo do Estreito de Magalhães, é claro. Né? Ele para em Porto Famine, né, que é uma região que também traduzida como Puerto del Hambre, que ele descreve como uma região triste e sombria. Eles param aí em Porto del Hambre. Eles dão uma cortada, né, pelo canal de Madalena. Então, eles começam aqui no Estreito de Magalhães, depois cortam aqui pelo canal de Madalena. Esse é mais um desenho dos convéis do Beagle, dos porões do Beagle. Mais uma imagem, né, essa imagem mais feita depois, óbvio, do Beagle no Estreito de Magalhães. Quando eles encontram o quando eles, antes de sair do Magalhães, o Beagle pega a maior tempestade, é onde eles passam o maior medo. Né? O Darwin fala que por um momento ele achou que o Beagle ia naufragar, então foi um momento de muita tensão, de muito medo. A vela praticamente, segundo o Darwin, ela praticamente toca o mar assim, né? Imagina, você navegou tanto e tem um momento ali que te deu mais medo, então imagino que tenha sido realmente um momento difícil, mas ele encontra depois o Pacífico com todas as velas abertas, né? Então, quando ele chega no Pacífico, é calmaria total. Depois da tormenta, né, vem a calmaria. E aí, para a gente começar Pacífico e Chile, eu vou deixar para a parte 2, aqui já são 4+4, então nem vou começar aqui o Chile, porque o Chile também é muito importante.
O Chile tem terremoto, né? Ele vivencia um terremoto, ele percebe que os terremotos e vulcões mudam a superfície, ele faz medições e percebe que tem elevações da costa, isso gera um artigo para ele. No Chile, ele vê a erupção de um vulcão, né? No Chile, ele atravessa a Cordilheira dos Andes e ele encontra conchas em todas as altitudes da Cordilheira dos Andes. No Chile, ele é picado por hemípteros, o que gera a suspeita ao longo de toda a vida da doença que ele teve durante a fase adulta poder ter sido doença de Chagas. Então, tem muita coisa interessante aí para o Chile para a gente falar na aula que vem. Beleza, gente? Alguma pergunta de fim de aula? Alguma coisa que eu deixei de falar? Algum comentário? Como estamos? Gostaram aí de hoje? Valeu a pena? 2 horas de blá, blá, blá? Muito bom, professor. Muito bom. Obrigado. Cara, eu costumava fazer um intervalo no meio, entendeu? Só que ontem e hoje eu nem lembrei de fazer uma pausazinha para um café, para um banheiro. De repente, amanhã eu lembro disso. Quando der 1 hora, uma pausa de 5 minutos. Porque eu estou falando para Dedéu 2 horas no ouvido de vocês, ninguém aguenta, né? Só para confirmar, onde que eu acho a lista é no site do projeto que o senhor mandou antes, né? No grupo. A lista com as notas da zoologia, tudo lá. Tudo no Darwin Project. Procura no Darwin Project direitinho, que tem... No início você vai ficar um pouco perdido lá, mas depois você vai se encontrar. Você pode ir por obra, por data, aí ele vai dar as edições todas, tem que gastar um tempo lá. Beleza. E agora o que os caras estão fazendo do Darwin Project é trabalhar os livros da biblioteca que ele tinha em casa. Então, agora, além da biblioteca do Beagle, tem a biblioteca particular. O que ele lia? Né? É o Darwin Online. Tiago, fala, querido. Professor, só uma curiosidade. A montagem dessa aula que o senhor fez com o Beagle, tirando esses livros específicos de zoologia que ele escreveu, e as curiosidades que o senhor trouxe também, é encontrado na biografia da Janet Brown ou nos próprios diários dele? Tem essas informações? Ele escreve isso daí? Cara, eu faço uma miscelânea de tudo. Eu vou juntando o grosso disso aqui é Janet Brown, tá? Uhum. Viagem do Beagle, tá? E o Desmond Moore. Engraçado, eu procuro os livros e eu não acho, cara. Eu mostrei para vocês ontem o Desmond Moore e agora... Sim, mostrou. Caiu lá atrás, peraí. E o Desmond Moore. Uhum. Basicamente isso. Né? Agora, não, e as cartas? Né? E as cartas dele? As cartas do Beagle. Cartas do Beagle. Então, você vai montando, você vai eu vou lá no pedaço que eu estou vendo, o que a Jane Brown está dizendo, o que ele está dizendo, o que ele escreveu, está tudo, as informações estão todas aí. O negócio é esse trabalho de organizar, entendeu? Porque o Darwin deixou tudo muito bem documentado. É isso que ia comentar. Já ouvi várias outras pessoas comentando. O Darwin é tão interessante de estudar porque ele é um dos poucos pesquisadores antigos que ele escrevia tudo mesmo da vida dele. Então, ele tem muito, muito, muito material escrito para todos os gostos. Para quem é da ciência, para quem só quer saber estilo de vida, tudo você acha nele, né? Agora, tem uma curiosidade que é o seguinte, ele trocava muita carta, né? Então, estimativa de milhares de cartas. E no início da carreira, todo final do ano, ele queimava as cartas dele. Ele fazia, porque não tinha onde guardar. Quando ele começou a perceber a envergadura que ele teria, ele foi convencido a não fazer mais isso, a guardar essas cartas. Então, ele começa a organizar isso.
Porque no início você fala, cara, eu vou guardar isso aqui. Para quê? Papel velho, né? Não faz realmente. Só que aí depois ele começa a organizar isso melhor e guardar, porque ele já entende que ele vai ser uma figura estudada. E ele conheceu o próprio termo darwinismo, né? A gente vai falar disso depois. Imagina você vivo falar que estão dizendo darwinismo, né? Outra curiosidade, aproveitar e perguntar, é nesse decorrer da vida dele, teve algum... Eu nem sei se na época tinha essa profissão propriamente... Não, tinha que já tinha jornal, né? Algum jornalista, tem entrevistas dele, alguém para poder... Não sei se... Eu já cheguei a procurar e nunca achei nada. Tem. Mas ele era muito reservado, cara. Ele era um cara muito reservado. Então, pediam para ele fazer prefácios, por exemplo. Tentavam conversar com ele, né? Mas ele era muito reservado. Então, entrevista em si não, mas algumas coisas que ele escreveu. A própria autobiografia dele, ele não fez para ser uma autobiografia. A gente vai falar. Ele fez para ser um relato para a família, para os filhos, netos e bisnetos conhecerem um pouco da vida dele. Tá? Mas ele já tinha noção da envergadura dele. Assim. Ele era bastante citado, ele virou uma figura importante. Ele trabalhou... Tem muitas curiosidades, cara. A gente vai, quando falar de Downey, a gente vai falar dessa parte da vida dele, onde ele já é famoso, onde ele já está produzindo, onde ele já tem uma vida na casa dele. Ele trabalhou como juiz de conciliação de Downey, a cidade que ele morou. Durante décadas, ele era o juiz da cidade, tipo, de pequenas causas, resolver conflitos. Tem um livro só sobre isso, tá? Eu tenho esse livro, que mostra os casos, como é que ele atuou. É loucura, cara. A quantidade de informação é absurda. É absurda. Mas vamos trocando, vamos trocando essas ideias, essas curiosidades e é isso que move a gente também, né? É a curiosidade por cada tema específico desses. Estamos bem, galera? E aí, ó, o grupo lá agora cada vez mais ativo. Hoje já coloquei minha bibliografia, vou ver se eu coloco alguma hoje também, sobre alguma coisa que a gente falou, algumas específicas sobre Darwin em Cabo Verde, Darwin no Brasil, Darwin na Argentina. Vou ver se eu tenho alguma coisa sobre esse assunto de hoje para colocar lá. Vocês também, se encontrarem, podem compartilhar. E amanhã estamos de novo aqui. Tá? Beleza? Gente, então, obrigado pela paciência de ouvir 2 horas de conversa no ouvido, ininterruptas. Obrigado pela presença, pelo interesse no curso. A Ieda se sentiu no Beagle, que ótimo. Obrigado, Adriana. Mariane também, obrigado. Nadiane, obrigado. João, aluno do nosso laboratório de Anélita. Tayane também, mestranda, está aí, obrigado. Adriana, Ana Gabriele, Nailane, valeu, gente. Pô, obrigado vocês. Valeu, Vini. Pô, legal que você está aí, querido. Álvaro, Alas, Ana Glória. Pô, vocês são muito generosos. Obrigado a vocês, gente. Gabriela, João. Qualquer coisa é só chamar no grupo, chamar lá no Instagram. Sigam o canal. Estou enchendo o saco de vocês com isso. Valeu, Davis, Pedro, querido também. Vou nessa, gente. Obrigadão. A gente continua esse papo na internet ou, na pior das hipóteses, amanhã às 2. Abração. Tamo junto. Vou desligar, hein? Dolaci, já.